Fala pessoal do QI, eu sou o Ângelo, professor de Biologia, e hoje a gente vai ter uma aula muito importante, é a segunda aula de Embriologia. Então, você tem que assistir a primeira lá. Não esquece de dar o like aí e também faça sua inscrição no canal. Isso é muito importante pra gente. A gente precisa desse incentivo de vocês aí, beleza? O like seu quer dizer que você está gostando mesmo. Então, a referência que a gente tem se vocês gostaram da aula é o like. Não esquece de deixar o like então não. Hoje, a gente vai estudar aqui mais uma parte da embriologia, aqui um pequeno resumo das coisas que a gente já viu para a gente poder gerar uma sequência de ideias. Depois de uma fecundação, vai ser formado um zigoto, o zigoto vai multiplicando, vai dividindo, forma uma massa de células densa, indiferenciada, chamada mórula, e depois a mórula ela vai diferenciar, e ela diferencia em alguns pedaços como o embrioblasto, o trofoblasto, essa estrutura, no geral, a gente chama de blástula. Nos mamíferos humanos, a gente chama de blastocisto. Então, a gente tem um blastocisto com seu trofoblasto e seu embrioblasto. Até aí, a gente viu muito bem. A gente chegou a ver o início da nidação, que é a fixação do embrião lá no endométrio. Daí, então, com 7 dias mais ou menos, a gente tinha essa imagem aqui. Essa imagem, então, ela mostra pra gente o hipoblasto, uma camada de células em verde, o epiblasto, uma camada de células aqui em vermelho, tem o trofoblasto inteiro, sendo que o trofoblasto ele é subdividido em sincício trofoblasto e esse aqui ó, é o citotrofoblasto, porque tem células ainda que é o sincício, porque ocorreu uma fusão de células, fusão de citoplasmas. Daí é legal a gente ver que o citotrofoblasto ele ajuda a manter essa parte que é o sincício trofoblasto, ele vai mantendo e vai multiplicando ainda. E uma coisa importante é que esse sincício trofoblasto que está lá, penetrando lá no endométrio, é importantíssimo isso para a nidação, ele também produz um hormônio que cai muito em prova. Esse hormônio é chamado de HCG ou beta-HCG. Esse hormônio é a gonadotrofina coriônica humana. Esse hormônio é muito importante para manter o endométrio da mulher vivo, porque ele mantém vivo uma estrutura lá no ovário da mulher que chama corpo lúteo, que produz um hormônio chamado progesterona. A progesterona é fundamental para o endométrio ficar vivo. Se a mulher tiver uma queda na progesterona, uma queda repentina, o endométrio dela morre e depois ele descama, é menstruação. Então, para manter o endométrio vivo, é importante ter essa alta taxa de progesterona. Se por acaso a mulher não engravidar, ela não vai ter o HCG. Sem HCG, o corpo lúteo lá no ovário dela morre, a taxa de progesterona cai, o endométrio morre e ela menstrua. Agora, se por acaso ela engravidou, tem o HCG, que não deixa o corpo lúteo morrer, e se o corpo lúteo continua vivo, ele continua secretando progesterona e o endométrio fica vivo. É importantíssimo o endométrio vivo para acontecer a nidação. Esse hormônio, o HCG, ele cai muito em prova porque ele é o hormônio do teste de gravidez. Você vai lá, compra o teste de gravidez, está desconfiada, está grávida, aí você faz xixi e coloca uma fitinha dentro do xixi. Quando aparece 2 tracinhos, por exemplo, está grávida, alguns fazem uma cruzinha, alguns só um tracinho, e quando não dá nada, não está grávida. É muito difícil da mulher, por acaso, dar teste positivo e ela não está grávida. Porque, na realidade, se ela tem HCG, é porque ela tem esse sincício trofoblasto. E quem tem sincício trofoblasto tem o quê? Um embrião, está grávida. Então, a gente tem essa estrutura aqui com mais ou menos 7 dias. E, aos poucos, essa estrutura vai mudando, as células vão multiplicando, vão diferenciando e vão organizando. Aqui um próximo passo com 14 dias. Com 14 dias, a principal diferença que eu quero que você perceba é que formou-se uma bolsa desse lado e uma bolsa desse lado aqui, ó, 2 bolsas novas. Essa bolsa que está aqui, ó, a gente chama de cavidade amniótica. Amnio é uma membrana e a cavidade amniótica ela vai ficar cheia de líquido. É importantíssimo a gente entender que a vida surgiu na água. E quando os seres vivos tiveram seus primeiros metabolismos na história da vida aqui da Terra, esses metabolismos dependiam diretamente da água. Imagina a origem, a formação de um ser vivo. A água era fundamental para isso. Hoje em dia, nós estamos no ambiente terrestre, mas para desenvolver, a gente pega a água e coloca dentro de uma bolsa. A bolsa que a gente coloca aqui ó, é chamada de cavidade amniótica. É muito importante você perceber que, às vezes, quando já está totalmente desenvolvido, você tem lá o âmnio, cheio de líquido amniótico dentro, e, às vezes, quando o neném está quase nascendo, a mãe fala assim, ó, a minha bolsa rompeu, minha bolsa estourou. A bolsa que estoura, então, é a bolsa que é feita da membrana, que chama âmnio, e fica cheia de líquido amniótico. E vai escorrer um líquido pelas pernas da mulher, evidenciando esse processo. O bebê está quase nascendo aí já. Aqui a gente está começando a formar
essa cavidade ainda, que chama cavidade amniótica. Aí, observe, aqui então a gente tem ó, o epiblasto e a cavidade amniótica. Beleza. Aqui a gente vai ter o hipoblasto e ele também forma aqui ó, uma cavidade. Essa cavidade ela vai ser chamada de saco vitelínico. Nós temos ancestrais comuns com aves, por exemplo. As aves elas têm um saco vitelínico extremamente desenvolvido e lotado, repleto de alimento. No nosso caso, o saco vitelínico ele é atrofiado, ele tem quase nada. E, na realidade, o que ele funciona para nós, humanos, é que no comecinho, logo no começo assim, do nosso desenvolvimento, ele é o primeiro a produzir células do nosso sangue. Então, ele faz isso. Então, uma função que tem um curto prazo de duração. No nosso caso, nosso saco vitelínico é bem atrofiado. E ele é originado do hipoblasto. Então, a gente já vai matar o hipoblasto por aqui. A gente vai falar muito pouco do hipoblasto. Então, o hipoblasto, ó, ele vai originar o saco vitelínico, que durante um período é importante para produzir nossas células de sangue. Ok. Agora, o epiblasto, a gente vai falar muito dele ainda. A próxima etapa, basicamente, ela depende do epiblasto. E antes de falar dessa próxima etapa, só te mostrar uma pequena mudança aqui. O que era trofoblasto, citotrofoblasto e sincício agora, a gente vai ver que fundiu com algumas células e vai originar o que a gente chama de córion. E aqui, a gente está chamando de córion, são vilosidades coriônicas. As provas podem colocar que o sincício trofoblasto produz o HCG, ou então elas podem colocar que as vilosidades coriônicas produzem o HCG. Isso pode acontecer também. Então, ela também produz HCG. Então, fique atento quando vocês estiverem resolvendo as questões. Foi só um aumento da complexidade e uma mudança de nome. Então, antes era trofoblasto, cito e sincício, agora é o córion. E aqui as dobrinhas, as vilosidades coriônicas. Muito importantes para poder originar a porção fetal da placenta. A porção materna, ela vem de células que são células do endométrio, que vão se diferenciando também. Então, a gente tem essa união das duas e a placenta ela vai ter uma porção fetal e uma porção materna. A placenta tem diversas funções que a gente ainda vai estudar, mas é importantíssimo que ela separe o sangue da criança do sangue da mãe. Essa separação é fundamental. Quando de um lado tem sangue da mãe e do outro lado tem sangue da criança, isso evita que a criança entre em contato com vários parasitos. Então é legal a gente pensar nisso. Ok? Vamos ver o que vai acontecer então com essa estrutura que a gente está vendo aqui, ó, que é o nosso destaque. Ó. O principal que a gente vai estudar é ela. Eu vou separar ainda o hipoblasto junto, só para vocês poderem entender. O embrião basicamente está aqui. Então, isso vai originar células que vão originar a criança. E quando a gente pega isso aqui, a gente chamou de disco bilaminar. Vocês lembram disso? Disco bilaminar. E esse disco é achatado. Então, eu fiz um desenho dele um pouquinho diferente aqui para vocês, como se fosse o embrião inteiro agora visto por fora. Ele está sendo visto por fora. Então, esse lado vermelho está aqui. Agora, a gente vai virar. Quando a gente vira, olha aqui, ó, aqui está o lado verde. Entenderam essa lógica? Vermelho e verde? Então, aqui, lado vermelho, virou, é verde. O lado vermelho, embaixo, é verde. Beleza. Esse lado aqui, então, mostrando o epiblasto, esse outro lado mostrando o hipoblasto. Agora a gente vai fazer um corte, que vai ser um corte transversal. Então, eu cortei aqui e cortei aqui. É o mesmo, tá? Então, eu cortei aqui. E quando eu corto agora, eu cortei, estava assim, ó, e eu vou virar o cortado para vocês. Virei o cortado para vocês. Então, essa parte de cima aqui, ó, de vermelho, é o epiblasto, e essa de verde embaixo é o hipoblasto. O que vai acontecer agora? A gente vai ter o início da gástrula. E a gástrula marca o início da terceira semana. Então, a fase a gente vai chamar de gástrula. Então, a gente já aprendeu o que é zigoto, mórulo, blastocisto, agora estamos entrando na gástrula. O que marca o início da gástrula é a diferenciação de células do epiblasto, essa camada de vermelho aqui, em células que vão dar origem ao endoderma, mesoderma e ao ectoderma, os folhetos germinativos, tão importantes porque depois eles vão diferenciar em células do corpo. São eles que diferenciam as células para formar os tecidos, para formar os órgãos, eles são fundamentais. Então essa é uma fase importantíssima. Como que surge o endoderma, o mesoderma e o ectoderma? Da seguinte forma, algumas células do epiblasto começam a multiplicar, elas vão multiplicando e elas vão migrando para a porção do meio. Quando elas começam a migrar para essa porção do meio,
Olha o que vai acontecer, olha, elas vêm migrando para cá, ó, vem migrando, migrando, migrando. E um primeiro grupo de células é eliminado, é liberado dali. Uma evidência que isso está acontecendo é quando você olha por cima, você percebe uma linha na parte dorsal, do lado de trás do embrião. Essa linha, ela é conhecida como linha primitiva. Então, a linha, que é a linha primitiva, ela é uma evidência da gástula. É muito importante a gente perceber isso. E esse primeiro grupo de células que migrou, ele vai depositar aqui, ó, olha que legal, e vai formar uma camada de células. Então, migrou o primeiro grupo, formou uma camada de células. Depois, um segundo grupo vai migrar. E o segundo grupo que migra agora vai formar uma segunda camada de células. Então, olha que legal. O segundo grupo migra e forma uma segunda camada de células. E depois, as células que restaram aqui em cima, remanescentes, mantêm uma terceira camada de célula. Estou falando de quem? Dos 3 folhetos germinativos que foram originados. As primeiras células que migram, elas originam um folheto chamado de endoderma. Endoderma. O segundo grupo de células que migrou vai originar o que a gente chama de mesoderma. Mesoderma. E aquelas células remanescentes, aquelas células que sobraram aqui em cima, elas vão originar o terceiro folheto germinativo, que é chamado ectoderma. Então foi endoderma, mesoderma e o ectoderma. Então o resultado que nós temos agora, focando só no embrião, sem focar em anexos, a gente tem uma camada de células vermelhas, ectoderma, uma camada de células roxas, mesoderma, e uma camada de células em alaranjado, endoderma. Isso mostra, então, para a gente que na terceira semana está ocorrendo a gastrulação. Estuda tudo isso, eu sei que tem muito nome, às vezes pode parecer um pouquinho difícil, mas se for com calma, dá certo, que na próxima aula eu vou te mostrar 2 coisas importantes, a origem e a formação da notocorda e também do tubo neural. E depois, para fechar, a gente vê a histogênese / organogênese. Beleza, galera? Muito obrigado, beijo para vocês, valeu!